Oi pessoal, tudo bem? Então, como eu posso começar a falar de um tema tão complexo como esse que nós vamos trabalhar na nossa unidade número 8? Então, aqui vamos falar sobre o racismo que é praticado no Brasil. Primeiro que eu queria fazer um comentário sobre o nosso canal, que algumas pessoas falam para mim, não vocês, tá? Não vocês que assistem os vídeos e tudo mais, comentam, mas algumas pessoas falam para mim que eu tenho que ir em um lugar mais colorido, algumas pessoas falam para mim que eu fico falando do meu cabelo, que eu olho do meu cabelo durante a filmagem, que eu não deveria, falam que eu tinha que falar mais rápido, assim, com esse pessoal doido que fala na internet, sabe assim, querendo chamar a atenção do público, tá? Aí eu já falei que eu não tenho mais idade para isso, e que eu acho que o meu próprio público gosta desse meu jeito mais maneiro de me expressar, tá bem? Porque eu sou professora, porque eu quero ser didática, porque eu gosto de falar devagar e etc. Então é o que eu vou fazer. Mas assim, se o meu público começar a achar que eu tenho que dar essa reformulada, eu vou lá e reformulo, tá bom? Olha aqui, tô até vendo, pintei o cabelo, ficou um negócio mais branquinho aqui. Eu quero ficar grisalha mesmo, sabe? Acho super legal assumir os brancos. Eu vou ser mais direta no comentário do tema sobre o racismo. Sempre que eu dou aula sobre esse tema, eu enrolo, até que eu falo, explicito a minha tese sobre o tema. Número 1, a minha tese não precisa ser unânime, senão ela não era tese, ela era fato. Então eu sei que para a minha tese há divergências, há quem pense diferente, e tudo bem, nós temos que nos respeitar nas nossas diferenças, né? Desde que não haja agressão, porque a agressão daí eu já não respeito, eu ignoro e a amizade para mim já não é a mesma. Então é legal quando alguém pensa diferente e contribui no debate. Então, o que eu penso sobre o racismo? Eu penso que é sempre uma questão de imputar, de impor, de ditar uma relação de poder. Vamos imaginar que todos nós fôssemos brancos, ou todos nós, toda a humanidade fosse negra. Vamos imaginar nesse momento, será que não haveria uma relação de poder? Haveria. Nós inventaríamos um outro elemento que não a pele, talvez a cor dos olhos, talvez o tipo de cabelo, talvez o tipo de boca, né? Talvez o comprimento dos dedos. O ser humano inventaria alguma razão, algum motivo para se sobrepor ao outro. Então, para mim, a questão do racismo ela se resume muito rapidamente nisso. E se resume também num outro pensamento que circula bastante por aí, que diz o seguinte: olha, não importa o que eu penso do outro, importa o que ele pensa de si mesmo. Então, no que diz respeito aos negros, nesse pensamento, vamos dizer assim, com um adjetivo maquiavélico, não importa o que eu penso, mas importa o que ele pensa. Então, o racismo, ele é algo que é tão ensinado, tão repetido, como está aqui no nosso texto de apoio da apostila, para quem faz o curso. Para quem não faz o curso, vocês entrem em contato conosco, seja no Facebook, seja aqui pelo canal do YouTube, tá? Ou seja no site www.susanaluz.com.br, e nós vendemos a apostila para você. Nós temos o curso online também. Mas voltando, nós temos aqui o Nelson Mandela que fala isso, olha, ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, ou por sua origem, ou por sua religião. Para odiar as pessoas é preciso aprender. E se podem aprender a odiar, podem também ser ensinados a amar. Olha que coisa mais linda. Mas como que eu vou amar aquele que eu quero que pense ser inferior? Então essa é uma abordagem que eu gostaria que vocês
fizessem na redação de vocês, caso vocês concordem, né, com esses pensamentos. Deem exemplos, façam uma comparação entre épocas históricas, né? Cite fatos atuais que ocorreram, que ocorrem relacionados ao racismo. Um outro pensamento também, uma outra linha de pensamento para esse tema, é aquela da falta de oportunidades. Então, se vocês lerem aí o texto número 1, ele fala sobre isso, da disparidade racial no mercado editorial, né? Poucos negros são publicados, livros de negros são publicados. Por quê? Aí ele aponta, né? Primeiro que são poucos que escrevem. Aí nós também deveríamos buscar o porquê. Por que poucos se colocam a escrever? Porque acham que não tem uma história interessante a ser contada? Porque acham que tudo que tinha que ser contado já foi? Isso não é verdade, né? Eu vejo assim, hoje nós professores somos obrigados a adotar livros do século XIX, do século XX, porque há uma pobreza editorial. Ai, desculpa falar desse jeito, mas infelizmente, né? Nós ainda não mergulhamos naquela essência daquilo que realmente tem que ser dito hoje. Nós temos uma sociedade utilitarista, né? Até as pessoas entram nesse esquema de utilitarismo, ou seja, descartamos as pessoas como se elas não tivessem uma importância emocional, subjetiva para nós, né? Descartamos muitas vezes nossos livros como se eles não tivessem sido companheiros de uma jornada, né? Descartamos às vezes o nosso conhecimento ao não querer escrever sobre ele, achando que tudo já foi escrito, que tudo já está na internet, e isso não é verdade, né? Então imagine quantas situações. Aqui embaixo nós temos um depoimento, teve uma blitz, eu fui a única a ser revistada. Por quê? Porque era uma mulher negra. Quantas histórias essa pessoa tem para contar e não contou? Mas por quê? Porque talvez não acredite, né? Talvez não acredite no seu potencial, não acredite que aquilo que acontece com ela seja algo digno de ser escrito, de ser lido, de ser publicado, né? Então, o que fazer? O que fazer? Para quebrar essa questão do poder que envolve as pessoas, um se sobrepor sobre o outro devido à raça. O que fazer para que as pessoas que são discriminadas, que são vítimas desse racismo, comecem a entender que elas têm valor, que elas têm coisas a serem contadas, que elas devem se valorizar no mercado de trabalho, que elas devem se preparar para a competição. E aí eu toco um outro aspecto. Nós tínhamos a esperança que as cotas raciais fossem aplacar, né, a questão do racismo que é praticado. Elas não aplacaram. E ainda isso inflaram o discurso de que tem que dar esmola, porque são pessoas que não conseguem por mérito próprio. Como não conseguem por mérito próprio? Claro que conseguem, né? Conseguem tanto que entraram na universidade e formaram-se. Esse é o maior mérito. Eu consegui passar pelos 4, 5 anos de universidade, fazer as provas, participar dos simpósios, dos seminários, conseguiram e venceram. Essa é a maior prova, né? O que me magoa nas cotas, e que a princípio eu aceitei, mas depois comecei a implicar com elas, é que a promessa seria: vamos fazer as cotas universitárias para negros, para escolas públicas, para pessoas carentes, mas concomitantemente vamos melhorar o ensino público. E se o ensino público está melhorando, pelo menos as agências que eu quero dizer assim, que são aquelas que regulamentam, que fazem pesquisas, que colhem dados, não estão indicando essa melhora, né? Então, assim, cotas, sim, ótimo para aqueles que conseguem entrar pelo sistema, mas e toda a outra população negra que está num banco escolar de uma escola pública ainda sem
água, sem fornecimento de merenda, com poucos professores contratados, com os contratados ganhando pouco, né? Ganhando em torno de R$ 1.600 para dar aula uma manhã toda. Né? Então, como nós vamos dar oportunidade para esses que não entraram pelas cotas? Isso é algo a ser pensado, né? Isso é algo a vocês trabalharem para achar propostas de intervenção. Eu não gosto da proposta de intervenção aqui porque eu não sei qual tese vocês vão defender. Aí, às vezes, eu dou uma proposta, olha, pode resolver o problema assim, assim, assado. Isso não tem nada a ver com a sua tese. E aí vira aquele Frankensteinzinho, né? Que você começa com uma tese, desenvolve a tese e coloca a proposta que eu sugeri para você. Aí realmente não dá. Né? Então eu gostaria que vocês tratassem esse tema com muito carinho, porque ele mexe, sabe gente, com o quê? Com sentimento, ele mexe com autoestima, ele mexe com uma nação que diz que a Constituição é para todos, mas não trata todos com igualdade. Tá bem? Agora, vou fazer uma última observação, porque meu tempo já está indo, né? Os meus críticos falam que eu faço vídeos muito grandes, que eu tenho que fazer vídeo de 5 minutos no máximo, eu não consigo! Vocês não precisam explicar processo de escravidão no Brasil, vocês podem mencionar rapidamente, né? Olha, a escravidão negra deixou uma herança maldita para o povo brasileiro, o qual não consegue se livrar do racismo que é praticado em várias situações cotidianas, tá? Então, assim, e pronto, já parte para o cotidiano, não vai ficar explicando porque eles, lá na África, uma tribo vendia a outra. Eu fiz aula de história, o professor de redação geralmente sabe bastante disso, porque a gente lê muito, então não precisa explicar o processo, basta mencionar rapidamente o processo. Tudo bem? Não vamos esquecer, gente, fazer aquilo que o MEC nos pede. Tese e tema na introdução, use os recursos argumentativos para defender a sua tese e conclui colocando o quê? Fala você. A gente, quem que vai fazer, o que vai fazer, como, nesse como aqui bastante detalhismo. Não é para marcar hora e lugar. Detalhismo significa com quais instrumentos, por meio de que lei, se é por cotas, aumentar cotas. Não é dizer assim, tem que ter cota em janeiro, na segunda-feira, 15 horas. Isso não é detalhismo, tá? Isso é pedantismo. Então, nada disso. E por fim, colocar o efeito que essas ações, ou que essa ação com esses detalhismos, vai desencadear. Tá bom? Os efeitos que ela vai desencadear. Grande abraço para vocês e podem fazer perguntas aí, tá bom, pessoal? Grande abraço.